Bom dia pessoal, tudo bem? Este é mais um vídeo do meu grupo do Facebook Família Verdade Política e do canal do YouTube. Bom pessoal, eu sou o irmão Fábio Pardinho de Cascavel, Paraná, e eu quero falar um pouquinho sobre... Acho que você não vai conseguir ler aqui porque o pincel tá fraco, não apareceu ali, mas eu escrevi ali o seguinte: confessei o meu adultério, e agora? O que acontece com a pessoa que confessa o adultério? A pessoa que tem desejo de se arrepender, né? A pessoa que quer corrigir, né? O ideal é que esse tipo de coisa jamais passe pela nossa cabeça. Adulterar, trair a esposa, trair os filhos, trair o casamento, trair a família, né? Isso é uma coisa que não devia passar pela nossa cabeça, mas se passou. A única maneira de resolver é confessando, é trazendo para a luz, é tirando da escuridão esse pecado e trazendo para a luz, para que tenha uma oportunidade de cura, de restauração, né? Muitas das vezes a pessoa fala assim, depois que ela cometeu, ela se arrepende e ela fala assim: mas se eu confessar para o meu cônjuge que eu adulterei, o meu casamento vai acabar. Na verdade já acabou, querido. Quando você adultera, você já acabou com o seu casamento. Você quebrou seu casamento no meio. Entende? Agora, a única chance de corrigir é você confessando, né? Imagina uma pessoa que tem um trauma. O pecado é um trauma. Você tem um trauma, você tem uma fratura. Você tem que ir para onde? Você tem que ir para o médico para curar. Se você ficar querendo curar sozinho, você vai morrer, né? Então, você vai ter que entrar com o remédio certo. Então, o que acontece na vida da pessoa que comete o adultério? O que passa na cabeça dessa pessoa depois que ela confessa o adultério? Então, vamos lá. Eu vou tentar pontuar algumas coisas aqui, tentar ser bem breve para que você entenda. Primeira coisa, você tira o peso de você e joga sobre o seu cônjuge, tá? Então, toda aquela culpa, aquela dor na consciência, né, de você ter cometido o adultério, você acaba jogando esse peso para cima da pessoa que está ouvindo a sua confissão, né? Tipo, você destrói a pessoa, né? A pessoa confiava em você, estava fiel com você, e a pessoa, o que você fez, cara, né? Por que você fez isso, né? Então, a primeira coisa é você tira o peso de você e joga na outra pessoa. Após a pessoa ouvir isso, a sua confissão, né, é bem possível que, assim, não tem como dizer o que vai acontecer em cada caso é um caso, tá? Mas a pessoa pode ficar muito irritada, pode te xingar, pode te ofender, enfim, a pessoa pode se retirar e chorar, enfim, pode acontecer um monte de coisa, tá? Agora, se a pessoa for te ofender, tá? Primeira coisa que você tem que fazer, cara, abaixa a cabeça e fica quieto, tá? A Bíblia diz em Provérbios capítulo 10, versículo 17: o caminho para a vida é daquele que guarda a correção, mas o que rejeita a repreensão anda errado. Então, quando você confessa, você vai passar por um período de correção, por um período de apedrejamento, por um período de julgamento, por um período de ofensa, tá? Você vai passar por isso, tá? Isso faz parte do processo. Você tem que passar por isso, entende? Por esse período de dúvida do seu cônjuge, você quebrou a confiança, então a pessoa vai demorar a confiar em você de novo, então você vai ter que amar a correção, tá? Amar, abaixar a cabeça e ficar quieto. É bem assim, vamos dizer, a orientação, o ideal é que vocês tentem ter uma conversa sozinho quando você vai confessar, tá? Mas se você tiver dificuldade, você não tiver segurança para fazer isso sozinho, eu te oriento a você buscar um conselheiro, um casal, de preferência um casal de conselheiros, né? Um pastor, um líder, seja lá quem for, que trabalha com isso, que aconselha, tá? Para poder orientar vocês. Mas assim, na hora que você confessar,
Existem muitos casos que eu já ouvi o pessoal falando, tratando o casal, que é o seguinte: na hora que a pessoa confessa, o outro fica com raiva, né? Tipo, a mulher fica com raiva e dá um tapa na cara do homem, e xinga ele e fala um monte de coisa. Fica quieto. Aceita tomar os tabefe e fica quieto, cara. Tá? Aceita, deixa a pessoa jogar a raiva pra fora. Tá? Porque ela vai passar por alguns estágios e ela precisa, esse momento da raiva, ela precisa descontar. Entendeu? Ela precisa jogar essa raiva pra fora. E você precisa aceitar. Tá? Uma coisa que eu estava lendo na Bíblia, é um estudo que eu já ouvi sobre esse tema, fala sobre quando Davi começou a ser perseguido pelo seu filho Absalão, né? E ele tem que fugir do palácio, ele abandona o palácio. Então, o que Davi faz? Por que Davi teve que abandonar o palácio? Davi, ele planejou a morte de um guerreiro seu, adulterou com a mulher do cara, a mulher engravidou, o filho morre depois, né? O guerreiro dele morre na guerra, ele fica com a mulher, ele tentando esconder o pecado dele, depois o filho dele morre, depois que o filho dele morre, Natan, o profeta, confronta Davi, e ele fala que por causa do pecado de Davi, a espada nunca mais se apartaria da família de Davi. Ele dá uma palavra de juízo, porque Davi era um rei muito poderoso, né? E Davi, ele se arrepende, ele se humilha. E quando Absalão prepara um golpe de estado para destronar seu pai, olha, o próprio filho perseguindo o pai, tentando tirar a vida do pai. Davi foge com aquele seu grupo ali de guerreiros, que eram os guerreiros de Davi que guardavam ele. Eles fogem. E nessa fuga, Simei começa a amaldiçoar Davi, tacar pedra em Davi. E um dos soldados de Davi, isso está lá em 2 Samuel, tá? No capítulo 16. E aí, você pode ler lá, 2 Samuel, capítulo 16. E aí, quando ele começa a amaldiçoar Davi, um dos soldados de Davi fala assim: deixa eu arrancar a cabeça desse cara, o que ele pensa para falar assim do meu senhor, do meu rei? Aí o Davi fala assim: não, fica na sua aí. Se Deus mandou ele me amaldiçoar, olha o discernimento que Davi teve. Se Deus mandou ele me amaldiçoar, né, que ele me amaldiçoe, e é o que eu mereço. Davi, ele sabia que aquilo ali estava acontecendo por causa do pecado dele, entende? Aquele momento ali de ser amaldiçoado, de ser apedrejado, de ser achincalhado, era por causa do seu pecado, da sua iniquidade, da sua traição, do seu adultério. Estava visitando ele a correção de Deus. Então ele fala assim: não faça nada, eu mereço isso aí. Então, quando você vai passar por um processo de confissão de adultério, você vai ser xingado. É possível que a família vá saber, vão olhar torto para você. Abaixa a cabeça e fica quieto. É o único jeito de resolver. Tá? É humildade. É amar a correção. Amar o tratamento de Deus. Tá? Então, isso é uma coisa que acontece na vida de quem confessa o adultério. Tá? Então, você vai passar por esse período. Agora, se você tiver humildade de passar pela prova, né, do apedrejamento, né, o Senhor restaura a tua vida. Tá? Isso é certeza, o Senhor restaura a tua vida. Tá? Se realmente você se converter, se você realmente se arrepender e não fazer mais, né? E refazer o seu casamento, refazer a aliança. Tá? Então, isso é muito importante que você pratique, tá? A humildade. Né? Seja humilde para aceitar a correção. Né? É bem possível que teu cônjuge vai te xingar, vai te ofender. Né? Enfim. Então, é bem possível que o teu cônjuge vai querer saber com quem foi, aonde foi, como é que foi. Assim, você não precisa ficar contando detalhe como que foi.
Isso aí é uma coisa que, até pro cônjuge, né? Você que ouviu uma confissão, não tem que saber como é que foi. Né? Você vai... É besteira isso aí. Adulterou, fizeram sexo, adulterou, entendeu? Fizeram sexo, adulterou. Então é uma ferida terrível, mas tem cura, tá? Tem cura. Há restauração para aqueles que se arrependem. Tá bom, querido? Então, eu espero que você que teve a coragem de confessar um adultério, né, que você tenha a humildade de passar pela prova, tá? Se você tiver dificuldade, assim, peça ajuda, vá para um conselheiro, tá? Não tente resolver isso sozinho, tá? Não tente resolver isso sozinho. Não tente resolver isso em uma semana, um mês, não vai resolver, tá? Isso é um processo doloroso, tá? É muito doloroso, tá? Eu tô falando por experiência. O processo de restauração da minha família demorou, tá? Demorou, não foi fácil, mas hoje nós estamos desfrutando da paz do Senhor, né? Nós estamos desfrutando do milagre de Deus na nossa casa, tá? Jamais eu imaginei que eu poderia ter um casamento que eu tenho como eu tenho hoje, né? Nós temos paz no nosso lar, é a coisa mais importante. Paz, gente, paz. O nosso lar é um jardim de paz, né? É uma casa de paz, graças a Deus, né? Graças ao Senhor, mas a gente teve que passar por esses processos, né, de aconselhamento, de posicionamento, de arrependimento, de pureza, tá? Pureza, abandonar todo e qualquer tipo de pecado relacionado à imoralidade sexual, seja pornografia, fornicação, masturbação, tudo que estiver relacionado ao adultério, você precisa, a imoralidade sexual, você precisa se afastar, parar de fazer. Tá, querido? Em nome do Senhor, eu espero que essa palavra abençoe a sua vida, tá? Abençoe o seu coração. Deixa eu ver se tinha mais alguma coisa aqui para eu falar. É bem possível que você vai passar por um período aí de... É possível, tá? De abstinência sexual, porque teu cônjuge não vai querer ter relação com você, tá? Vai ter nojo de você, tá? Enfrenta com humildade, né? Baixa a cabeça, né? De preferência, quando for tratar isso, ó, é importante que eu lembrei aqui, quando for tratar esse tipo de coisa, não tratar isso perto dos filhos, tá? Isso é uma coisa do casal. Os filhos não precisam estar envolvidos nisso, tá? Porque eles podem se assustar, eles podem ficar com medo. Então, é importante que vá tratar esse tipo de coisa, você trate só o casal com apoio, tá? Sempre com apoio, gente, tá? Como é uma ferida muito grande que é aberta no coração da pessoa que ouve a confissão, né? Uma ferida na família, né? É um caso de realmente de coma, de UTI, né? Quando tem um adultério, você condenou a sua família para morrer. E a única maneira de salvar a sua família é passando por esse processo de confissão, de humildade, né? Mas longe dos filhos. Tente fazer isso com o conselheiro, com o seu pastor, ouvindo, né? Aceitando a correção de Deus. Tá? Mas longe dos filhos. Não envolva os filhos nisso. Isso é um problema do casal. Tá? Do casal. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Muito obrigado pela atenção. Que Deus abençoe sua vida. Eu vou fazer um outro vídeo agora falando sobre o que acontece na vida da pessoa que ouve a confissão de um adultério. Tá? Eu falei agora de quem confessa, como o que passa com ele. E agora eu vou falar sobre o que acontece com a pessoa que ouve a confissão, com a pessoa traída. Tá bom? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe as famílias do Brasil e do mundo. E conhecereis a verdade nos libertará.